Salve, salve, ó pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Prolus Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, ó pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Prolus Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, ó pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Prolus Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, ó pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Prolus Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, ó pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Prolus Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, ó pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Prolus Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, ó pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Prolus Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, ó pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Prolus Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, ó pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Prolus Calco é o melhor do Brasil.
com grandes convidados. Nesse bate-papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado, tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, ó pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Prolus Cálculo é o melhor do Brasil, com grandes convidados. Nesse bate-papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado, tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, ó pátria. Mecânica Americanauto, Autoescola Aprendiz, Shopcremer Americana, Capaz Estúdio, Dual Frio Refrigeração e Ar-Condicionado, Imperial Motors, Irapuru Pet Center, Licença Online, Lima e Silva Seguros, Margutti Multimarcas, Mortratrum, Estética Automotiva, Movelaria Margutti, Optilar Óptica, Escalaço Arte em Crochê, Grupo Costa. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast de Olho na Cidade. Hoje eu tenho o prazer aqui de ter esse bate-papo aqui com a Franciele Prieto, grande esposa aí, amiga aí do meu grande amigo, meu parceiro Júnior Pagani. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Paulo. Obrigada. Eu que agradeço. Quero começar aqui mandando um abraço aqui pro pessoal que está nos assistindo no ao vivo aqui. Meu grande irmão Geraldo Fanali aí, boa noite, Fanali. Obrigado por estar nos assistindo. Minha esposa Suelen, beijão no coração. Grande Pagani, Luiz Pagani, aí o sogrão aqui, da Fran aqui. Forte abraço aí, Pagani. Precisa vir um podcast aqui para falar um pouquinho de contabilidade para nós também. Cara que entende muito aí. Meu grande irmão aí, Santon, Carlinhos Santon aí, dando uma boa noite para nós. Obrigado, Santon, pelo carinho aí. A Pamela Pagani dando boa noite, a Célia Silva dando boa noite, Maria Helena Luiz dando boa noite pra nós aí, meu grande amigo aí, meu parceiro que não perde um, Carlinhos Corsato aí, dando boa noite pra nós aí, a Amanda Pagani também dando boa noite, a Zélia Silva Santos aí, dando boa noite pra nós, Lorane Aparecida, Ana Paula Silva, a Neila Prieto, sua mãe, parente também aí, ó. Alexandre Braga, meu grande parceiro, Alexandre aí da Mortrato, um dos nossos patrocinadores aí, grande parceiro, e você que tá precisando lavar o carro aí, ó, manda lá no Alexandre da Mortrato, esse entende do assunto, hein? Minha sogra Vânia Talasso aí, a Andresa, dando boa noite pra nós. E vamos começar o nosso bate-papo aqui. Bora lá, vamos lá. Fran, se apresenta aí pro pessoal aí. Boa noite, pessoal. Eu sou a Franciele, sou aqui de Americana mesmo. Sou proprietária da Amor em Forma de Papéis, tá? A gente completou agora em abril 3 anos de empresa. É uma realização, uma conquista em pouco tempo para mim, assim, já chegar onde a gente está. E eu sei que tem muito mais por vir aí, né? A gente está em um processo de expansão, em crescimento, e a Amor em Forma de Papéis é uma realização pessoal para mim. E eu vim hoje aqui compartilhar um pouquinho para vocês desse processo, como está sendo, como que é, o que vai vir, o que já passamos, e é isso. Não, bacana. Conta para mim, como foi crescer na cidade americana aí? E o que a cidade influenciou na sua visão no mundo de trabalho? Eu trabalhei um bom tempo por CLT.
Me encontrei também trabalhando na CLT, mas eu sempre sentia falta de ter algo para mim, de fazer algo que eu realmente gostava, algo que realmente me inspirasse, que trouxesse para mim aquele preenchimento. Acho que é isso que a gente pode intitular. E em 2017, eu resolvi sair literalmente da CLT. E comecei a estudar estética, né? Me inscrevi no técnico em estética, comecei o curso e logo já comecei a atuar nessa área também. Também foi uma realização profissional muito grande, conheci pessoas maravilhosas, tive uma experiência incrível durante o processo do curso e após ele. Porém, nessa mesma época que eu também fazia o curso de estética, atendia clientes, eu já tinha um pezinho no artesanato. Eu sempre gostei muito de fazer trabalhos manuais, de mexer muito com madeira, com pintura. Era algo que, para mim, era terapêutico, me tranquilizava, me deixava feliz. Então, eu já atuava um pouquinho ali, nesse primeiro ênfase aí da parte de trabalhos manuais. Porém, devido ao curso, começou a ficar meio difícil de conciliar. Então, eu tinha que estudar e trabalhar. Então, acabei deixando a parte do artesanato de lado e segui com a estética. E até segui na área da estética até 2020, exatamente, que depois veio a pandemia, né? E com a chegada da pandemia, logo eu também descobri a gravidez da Maria Alice, que aí foi aonde tudo mudou mesmo, né? E aí, como que foi essa mudança aí? Bom, como a gente já estava num processo de mudança por conta da pandemia, né? A nossa avó morava conosco e eu tinha um pouco de receio de atender. Eu trabalhava em casa, né? Na área de estética. Eu trabalhava em casa, então a gente decidiu dar um tempinho ali por conta da saúde da nossa avó, com medo dela pegar, enfim, porque estava tudo muito incerto, né? Porém, quando eu descobri a gravidez, aí me deu um choque mesmo, que eu falei, não, eu não vou conseguir atender. Eu estava preparada, né? Tava com muito medo mesmo, muita insegurança de pegar alguma coisa, então foi aquele alarme, né? Enfim, fomos levando, depois que deu uma amenizada, consegui voltar a atender um pouquinho, né, com bastante exigência da minha parte, da parte dos clientes também, né, mas ali as coisas já foram ficando mais mornas, né, o mercado já estava mais parado também. E depois, no final da gestação, eu decidi que eu ia parar, né, esperar, e assim que a Maria chegasse, eu iria me dedicar a ela, né? E assim que ela chegou, eu consegui me dedicar, graças ao meu esposo, que pôde manter, né, nos manter ali, me dedicar ao primeiro ano de vida dela, né? A chegada da Maria Alice foi uma chegada muito feliz no momento, né? Para a nossa família, para os meus familiares, para os nossos amigos, né? Mesmo naquele momento, daquele conflito, na pandemia, insegurança para todo lado, receber a notícia de uma gravidez é divino, é divino. Então, para nós, para a nossa família, foi uma alegria. E a Maria chegou trazendo muita luz, muita paz para nós, me tranquilizou demais a chegada dela. E, ao mesmo tempo que traz todos esses sentimentos, traz as inseguranças da vida, né? O novo é complicado, né? Exatamente. Então, sentia muita insegurança. Ai, meu Deus, e agora? Como que vai ser? Como vai ser trabalhar? Como vai ser conciliar a casa? Como vai ser conciliar a maternidade? Como vai ser conciliar tudo isso, né? E aí eu já começava me pegando, voltando a trabalhar, como que ia ser, ela pequenininha em casa, chorando atrás da porta ali, porque minha casa era o meu ambiente de trabalho, como que eu ia conseguir dar conta daquilo. E foi aí que começou a despertar mesmo uma vontade de fazer alguma outra coisa que fosse possível eu ficar com ela também, que pudesse conciliar a maternidade de uma maneira mais leve, mas com ela ali do meu lado, né? E depois de algum tempo,
depois do primeiro aninho de vida dela, foi o primeiro estalo para mim pensar em fazer algo voltado à papelaria. Porque eu comecei a pesquisar muito para fazer lembrancinhas da festa dela, os personalizadinhos, coisas que desse para mim fazer, né? E muita gente, quando eu postava as coisas, né, nas redes sociais, de preparativos, essas coisas, todo mundo vinha e falava assim, poxa, Fran, que legal, que bacana, por que você não faz algo assim? Nossa, é muito lindo o que você faz, trabalha com isso. Eu tenho uma amiga ainda em especial que toda vez que eu postava um story ou alguma coisa voltado a essa parte de lembrancinha, ela falava, cara, por que você não está trabalhando com isso? Meu, vai viver disso. É o que você gosta de fazer. Então, faça isso. E depois do segundo ano dela, aí foi quando eu tomei a decisão real mesmo de ir para a papelaria. Porém, eu não tinha nada mesmo. Eu só tinha muita vontade, que eu acho que é o principal para qualquer negócio. Então, eu já parti para a papelaria, comecei a pesquisar sobre o que eu teria que fazer, como que eu ia fazer, o que eu precisava. E de instância, eu não conseguia investir em nada, em equipamento, em uma impressora, em um computador com um pouco mais de qualidade. Então, eu comecei com o que eu tinha. E naquele momento, quando eu iniciei, foi na Páscoa de 2023. Então, minhas tias, da parte do meu pai, super me ajudaram. Comecei a fazer tudo com um computador que ficava reiniciando a cada 15 minutos. Então, tinha que fazer, salvar. Esquentava, ele reiniciava. Nossa, e tinha que fazer e lembrar de salvar toda hora, porque senão você perdia o arquivo. Acabava terceirizando as impressões numa papelaria que era próxima ali à nossa casa. Cortava tudo na mão mesmo, demandava muito tempo. Mas eu fui fazendo e fui gostando, fui aprendendo como fazer, né? E fui assistindo muitos cursos gratuitos. Falei assim, o que eu puder absorver, que seja gratuito, para mim é bom. Então, fui buscando muita informação. E aí, aos pouquinhos, começou a rodar uma coisa ou outra. Minhas tias faziam propaganda, minha mãe levava algumas coisas para o trabalho. Então, o meu primeiro momento foi a Páscoa de 2023, que eu consegui fazer muitas coisinhas simples, assim, mas que teve uma saída bem grande, né? Até que chegou uma cliente um dia e falou assim, olha, eu gostaria de fazer um personalizado para festa infantil. Você faz? Falei, faço. Eu não tinha ideia como eu ia fazer. Eu não tinha noção, mas eu falei, eu faço, vamos fazer. E aí, comecei a desenvolver, a cliente aprovou a arte e tal. E aí, saiu o primeiro pedido oficial mesmo da parte de festa, né? Direcionado à festa. E, para mim, ali eu falei, bom, eu me resolvi que aquilo ali era o que eu tinha mesmo que fazer, sentir no coração. E foi quando eu e o Júnior resolvemos dar o primeiro passo, que seria investir, né, nos equipamentos que eu precisaria para conseguir fazer o básico, né? E foi isso. Mas não foi fácil até aí, né? Porque a insegurança estava sempre ali, puxando, né? Nossa, mas você vai investir nisso? Será que vai dar certo, né? Será que você vai gastar? Será que... Então, tinha muitos porquês, mas eu resolvi confiar, coloquei Deus em primeiro lugar, falei, eu vou pôr o pé e eu sei que Deus vai pôr o chão. E assim foi. E tá sendo, graças a Deus. Não, bacana. Quero mandar um abraço aqui pro meu grande irmão aí, Kleber Okamoto. Tá nos assistindo aí. Boa noite, meu irmão. Brigadão aí. A Amanda Pagani, que é sua fã, hein? É! Ó, tá mandando Oi, beijo Amanda! aqui. Parabéns aí. Você é maravilhosa. Meu grande amigo Éder, futuro sargento Éder aí, dando uma boa noite pra nós aí. O Éder que tá lá em São Paulo, lá, fazendo a escola de sargento. Aí, um abraço, meu querido. Sucesso aí. Mais que merecido, tá? A Dirley Vicente que dando boa noite pra você. Boa noite. A Neia. Minha mãe, eu Sua acho que mãe, é. sua mãe? Neia Preto aqui. É, minha mãe. Beijo, mãe.
Filha, meu orgulho, te amo, você é incrível. Também. te Leila amo. Moraes aqui dando boa noite pra todos. Rosimeire Cordeiro dando boa noite. Fran, você é sucesso. Doralice Tomé, sucesso aí, orgulho pra você. A Tati, é sua. Oi, Fran, boa noite. Tati Prieto, Ai, minha tia. sua tia lá. Oi, Vai tomando tia. uma água aí pra se animar, tá vendo, pessoal? Ama você aí, ó. Aquecedor, Camoto de novo aqui dando junto. A Dirley aí, ó. Quanto orgulho de você, Fran, madrinha te ama. Andressa Kelly, a Zélia Silva. Oi, família. Sandra aí, ó, Gonçalves aí, ó, arrasou, Fran, parabéns. Se acalma que esse aí, hoje é só o começo. Isso daí é fruto do seu sucesso. E você, Fran, lembra qual foi o primeiro investimento que você fez? Como Sim. que foi? A gente decidiu investir em uma impressora e uma máquina de corte. Foi o investimento assim mais alto, mas a minha mãe comprou algumas coisas para mim também, coisas que eram base de corte, gabaritos. Meu pai também, então foi todo mundo. Eu tenho uma família bem incrível mesmo. Meu pai, minha mãe, meus tios, minha tia, o Júnior também sempre foi um suporte muito. Não tenho nem o que falar dele, mas ele sabe de tudo. Não. Mas o primeiro investimento foi mesmo a impressora e a máquina de corte. E a impressora, ele instalou tudo para mim, fez tudo, eu não tinha ideia de como mexia. É uma impressora profissional, diferenciada. Não, era a impressora básica, normal. essas de casa mesmo, sim. né? Porque como eu estava terceirizando todas as impressões, acabava Sim. que o meu custo Muito alavancava, alto. não Sim. dava, né? Gráfica rápida, essas coisas Exato. é muito caro. E aí não dava. E aí a gente falou, vamos começar com essa, né? Pesquisamos lá, vamos começar com essa e bora, né? Aí ele instalou tudo pra mim e aí eu passei uma madrugada inteira tentando mexer no equipamento, aprendendo, configurando, porque era tudo novo pra mim. Eu nunca tinha feito nada ali. Então, tudo que eu aprendi foi literalmente buscando na internet, não foi curso, não foi nada, foi realmente buscando tudo. Com cara e coragem, né? Foi a cara e a coragem, literalmente. show Dessa de bola. forma mesmo. Aqui, ó, a Andressa Kelly da nossa família, tem muito orgulho de você, Fran. Uhum. Zélia Silva aí, arrasou. Anne Ambrósia, Fran, sucesso sempre, a Célia Obrigada, aí. gente. Sucesso, minha linda. E como tudo na vida, eu já passei por isso também, o Júnior, eu tenho certeza que já passou, todo mundo. Tem muita gente aí que apoia, mas tem Sim. muita gente que desacredita também, né? Tem, E aí, sempre, como pra que você tudo. passou por isso? Eu vou falar a sinceridade, Paulo. Não me afetou de maneira alguma, porque eu tinha todas essas pessoas me apoiando e quem eu mais precisava de apoio estava ali comigo. Então eu só olhei para frente e fui seguindo. Sempre busquei opiniões, sempre tive amigas que também atuam nessa área para compartilhar opiniões, buscar referências, mas nunca me senti abalada. Assim, se alguém não me apoiou ou sei lá, deixou de merecer, desacreditou, eu tenho que acreditar em mim mesma, né? Sou eu quem faz por mim. E eu tinha isso convicto, que eu tinha que fazer dar certo. Eu tinha uma chance, e essa era a chance de fazer acontecer. Então, foi o que eu fiz. Eu não foquei muito nesse outro lado, eu foquei em quem estava ali comigo mesmo. Não, show de bola. Ó, a Damares aqui, Gomes, falando parabéns, Fran. Obrigada, Dá. Você arrasa demais, amo demais os seus trabalhos aí. Continua sendo essa pessoa maravilhosa e iluminada que você é. A Damaris é uma clientona fiel mesmo. Ela tá sempre com a gente. Aí, desde o ó, começo. ó o maridão aqui, ó. Sucesso. E fala pra mim uma coisa. Quando você percebeu que Amor em Forma de Papel tinha saído do papel, aí saiu de um bico e se tornando uma marca sólida aí? Foi literalmente no ano passado, né? Quando a gente iniciou, eu não fazia vendas para fora. Todas as vendas que eu fazia, tudo que era personalizado, era tudo interno, era tudo aqui para a região, para Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, onde eu conseguisse fazer uma entrega. E essas vendas você fazia
como? Atrave- Facebook, Instagram? O WhatsApp, o WhatsApp. Instagram, Facebook, né? Essas plataformas mais básicas, né? A maior mesmo por WhatsApp. Porém, no ano passado, a gente teve um boom muito grande no Instagram, depois de um vídeo que viralizou. E aí começou a vir muita gente de todos os lugares de fora do país querendo os produtos, né? Pra mim, na época, eu achei que eu ia enlouquecer, porque eu não conseguia dar conta da demanda de mensagens que eu tinha no WhatsApp. Era coisa assim, de eu ter 400 mensagens para responder. Foi algo muito chocante e maravilhoso ao mesmo tempo. E quando isso tudo aconteceu, na época o meu irmão estava me ajudando, estava trabalhando lá junto comigo, e eu peguei e falei, Gabriel, olha, eu acho que essa é a oportunidade que estava faltando. Vamos começar a vender para fora. E aí foi quando o Júnior correu atrás, para mim, de tudo. Foi no correio, buscou informação de como que a gente poderia fazer, né? Para vender, para ter contrato, para irem retirar as mercadorias lá em casa, porque já é algo que facilita muito, né? A gente que vende, que trabalha, tem muita venda toda semana. E daí eu falei assim, bom, agora é de verdade. Agora vamos meter o louco aqui, bora fazer isso acontecer. E desde então a gente não parou. E não para, porque cada dia mais é mais e mais, e graças a Deus. Não, que bom. A Natália Santos aqui, muito orgulho de você, sucesso. Obrigada. Meu grande amigo, meu parceiro aí, Biancarelli aí, ó, falando, podcast diferenciado, trazendo pessoas que incentivam outras pessoas a jamais desistir. Uhum. Parabéns, ó, sua história aí tá dando o que Obrigada, falar aí, ó. gente. Lorraine Aparecida aí, parabéns, prima, você é demais. Grande parceirão Éder aqui de novo. A sogra, ó, Margarete Pagani, muito sucesso. Olha lá a sogra. Até a sogra tá participando agora, hein? Ó, Maria, você tá aí junto com a vovó, né? Ó, Ei, rapaz, coitada da Maria. Tá com a avó? tá com a vovó. Eita, quem conhece a dona Margarete, a menina tá pianinho, hein, Júnior? Pelo amor de Deus, hein? Aí, ó. Aí, ó, a Maria Helena aqui, ó, dando parabéns, Fran, ó. Maria Helena Obrigada. Luiz, dando parabéns pra Fran. Obrigada, gente. E Fran, fala pra mim aí, o que você define o diferencial do seu trabalho e por que cada peça é única? Porque é feita com amor. Que não tem outra definição que não seja essa. Cada projeto que a gente inicia, cada mãe que me procura, é como se eu estivesse fazendo para minha filha, para minha família. Então, eu sempre busco atender o cliente, eu não abro mão do atendimento. Posso abrir mão de outras coisas, mas atender o cliente, para mim, é sempre um privilégio. Porque eu sei que tem uma história ali por trás, tem um sonho, tem uma busca. E para mim, cada peça, eu sempre falo, é feito com literalmente amor. Tudo é feito ali com muito amor, muita dedicação. Até ficar do jeitinho que a mamãe idealizou. Olha, isso daí eu sei, vive isso daí, porque minha esposa também trabalha com parte de artesanato, mexe com coisas pra mães, pra grávida, é aquele hormônio também que as mães tá a milhão também. E é o que a minha esposa fala, eu falo pra ela, falo assim, cada ponto é feito com carinho. Então, cada lembrancinha que você faz, cada coisa é cada feita... Cada detalhezinho ali que, assim, às vezes pro cliente, quando ele recebe, ou às vezes ele, né, imagina, eu falo assim, que eu gosto de entregar aquilo como se fosse feito pra mim, como eu gostaria de receber, né? Então, o nome mesmo da nossa empresa foi pensado com muito amor, porque é feito tudo com muito amor mesmo. E fala pra mim, como você sente aí quando você recebe o feedback dos clientes? Eu fico muito maravilhada. Eu fico feliz, porque eu acho que impulsiona a gente a continuar. Segue em frente, vai. É isso, o propósito, né? Tem todos os tipos de feedbacks, eu sempre escuto e peço com todo carinho para que eles sempre me falem, me pontuem, né? E graças a Deus a gente está fazendo um trabalho lindo e eu sinto isso e os clientes nos retribuem dessa forma, com esses feedbacks bem maravilhosos mesmo. Não, isso é bacana. E hoje é um motivo aí de alegria, né? Isso, hoje é um motivo novo aí que vocês estão fazendo o lançamento oficial do site de vocês. Graças a Deus. Olha, foi um mês corrido e quem tem muito mérito nisso é o Júnior.
amor, porque ele correu atrás de praticamente tudo. Enquanto eu fiquei mais ativa na produção, foi ele quem buscou todas as ferramentas para poder desenvolver esse site. Então, se tá rolando hoje mesmo, é porque a gente foi dormir de madrugada, acordamos de madrugada, foi um mês corriqueiro e graças a Deus deu certo. E vai vir muitas outras coisas por aí, mas hoje é um dia muito especial, porque agora a gente tem oficialmente o nosso site, onde as pessoas vão conseguir ver nossos produtos diretamente lá, vão conseguir fazer a compra diretamente lá, com mais opções de pagamentos, com mais variedades. Então, é uma conquista muito grande pra gente. Não, e conta pra mim aí, o que o pessoal vai encontrar lá, seus cursos, seus e-books. Isso, para lá. quem são as ideias? A gente está em um processo de alimentação desse site, então tem muitas coisas que vão entrar lá, né? Vários produtos que ainda não foram lançados, mas a gente está com vários projetos de lembrancinhas, né? Estamos com parcerias também aí para chegar uma demanda legal para velas, para difusores, várias coisas bem interessantes de lembrancinha, mas já é possível no site as pessoas encontrarem já um dos produtos que nós vendemos em alta escala, que são sacolinhas, alguns modelos de cúpulas para centro de mesa, tem bastante opções, bastante itens lá. Porém, como são vários itens e a gente abriu um novo leque também de produtos, então a gente vai estar alimentando diariamente com todas as novidades que a gente estiver construindo ali nesse decorrer. Mas vai ter bastante coisa. E também teremos arquivos digitais, porque era uma procura bem grande que o pessoal tinha de comprar alguns arquivos com a gente. Para outras pessoas que trabalham no mesmo ramo, às vezes querem comprar um molde de alguma coisa, um arquivo direcionado a tal coisa, também vamos ter essa opção. E também vamos ter cursos, que é também uma novidade que está vindo aí. Então, tá recheado de novidade. Não, bacana. E aqui você estava falando que o Júnior foi fundamental para a criação desse site aí. Ele que ficou literalmente por trás de tudo. Tudo. A alimentação tá sendo ele. É meu sócio, né? Meu marido parceiro ali. Ele que tá fazendo tudo nessa parte aí para me auxiliar nesse processo. Então, a gente já fez os testes de envio, já fizemos uns envios que a gente chama de fakes, né, para ver se estava funcionando, se estava dando tudo certo, e graças a Deus deu tudo certo. Tá redondinho. Ele arrasou. Não, Ele arrasou. Show de bola. Tá certo. Aqui, ó, a Tati aqui falando parabéns, Fran, Deus te abençoe sempre. Amém. Gabriela Suzigan aqui. Gabi. E sucesso ao retorno do seu amor, por isso vai muito longe, Fran. Daniela Geraldi, amigo, Dani. estou muito orgulhosa de você, muito sucesso pra você, você merece. A Dirce dando boa noite, parabéns, que Deus te abençoe sempre. Então, já que a gente tá aproveitando falando do site, vamos colocar um demonstrativo do site aí num videozinho aí que o criador fez pra nós aí, pra termos uma noção de como que é feito esse site aí. Vamos lá dar uma olhadinha. Boa noite, pessoal, tudo bem? Vou demonstrar para vocês aí a nossa página do Instagram, @amoreminformadepapéis, os seguidores que a gente tem aí, todos os produtos divulgados nos destaques e as publicações normais que vocês já conhecem. Agora a gente vai para o site, que é o nosso www.amoreminformadepapéis.com.br. Aí vocês vão encontrar a aba Lembrancinhas, onde vão ter os produtos separados por eles mesmos. Vão ter a parte dos moldes e arquivos em PDF e vão ter as partes dos cursos e e-books que a gente tem. Então aí a gente tem aí hoje que a gente está lançando o nosso site, todos os produtos em destaque, as informações da nossa empresa, quem é a Franciele Prieto, que é a CEO do nosso negócio, as nossas redes sociais, nosso acesso aí ao WhatsApp e todos os nossos produtos. Agora eu vou simular com vocês aí a compra de um kit de sacolinhas. Eles são divididos em kits de 10, 15, 20, 30, 40, 50 unidades. Você pode selecionar aí um kit, fazer um teste aí já para saber a base de frete, tá? Então aí ele vai dar um simulado. Eu estou colocando o endereço próprio nosso aqui, que é o endereço da loja mesmo, certo? Então ele vai dar as opções de Sedex, PAC e envio por transportadora, tá?
sempre vai ficar a critério de vocês aí escolher qual a opção, cada uma vai ter destinado suas datas, e aí aonde eu grifei agora é para demonstrar para vocês que tem o prazo de produção, que sempre tem que considerar ele. Adicionei um kit aí ao carrinho para vocês verem como é que é. Vou fechar e ver outros produtos. No caso, eu estou vendo aí um arquivo PDF, que são os livrinhos de colorir, caso alguém queira comprar e ter o arquivo em casa, certo? Vou simular a compra do livrinho da Minnie, e aí tá todas as especificações do que você vai receber e como você vai receber, tá? Vou adicioná-lo ao carrinho e vou fechar o carrinho. Mas agora eu vou demonstrar para vocês aí o nosso curso, tá? Vendendo sobre os PDFs e a explicação de como montar, tá? Nossa página vai explicar para vocês aí como funciona e vai estar direcionando ao acesso do QIFI, que é onde a gente vende o nosso curso, tá? Lá vocês vão fazer todas as negociações, tratativas e a compra direto com eles e voltar para o nosso site aí só para a gente finalizar a compra. Então eu estou fazendo um cadastro, informações padrão, nome, e-mail, CPF, celular e data de nascimento. Aí eu vou jogar o CEP e vocês vão ver que ele vai dar uma informação aí para mim que não pode entregar por causa que é o mesmo CEP. Então eu vou fazer a opção de retirada. Sempre salientar, confiram os prazos mais uma vez, ok? Vou estar finalizando, ele vai dar a opção para mim ter 3% de desconto no Pix ou fazer o pagamento com cartão. O parcelamento ele só vai liberar se a gente colocar as informações do cartão, tá? Então aí fica a critério de vocês. E finalizando o código Pix para fazer o pagamento. Estamos aqui também, lembrando, tá? Que tem o desconto, né? Isso, a gente lançou um cupom de desconto, tá? Que vai estar válido até amanhã. Então, para você que já quer adquirir algum produto do nosso site, tá? Ou o curso, o nosso cupom de desconto é desconto10. Então, ele tá válido até a data de amanhã. Então, já pode adquirir lá no nosso site. E vamos entrar um pouquinho falando sobre o Instagram, onde tudo começou aí quase, né? Hoje é o seu meio mais forte de comunicação aí. Isso. O Instagram, ele trouxe, né, pra gente a possibilidade de uma entrega muito maior, né? Quando a gente começou, no ano passado, a gente lançou um vídeo sobre um centro de mesa luminoso e esse vídeo, ele teve um engajamento muito grande, que atingiu, assim, pessoas de fora mesmo. Então, várias vezes eu recebia mensagem no WhatsApp de outros países que queriam adquirir, como que fazia, né? O Instagram ele foi uma ferramenta fundamental e ele é para todos, né? De uma entrega muito grande. E a gente está tentando, né? Sempre trazer de alguma forma ou outra, né? Para agregar conhecimento para quem nos segue e nos vê como inspiração também. E até para os nossos clientes, né? Para eles ficarem sempre de olho, sempre se atualizar ali. Mas é uma ferramenta excepcional, principalmente para quem pretende começar, né? Ele já é o suficiente para você já começar a vender através dele. O Instagram virou sua vitrine, né? Virou, porque tudo que tem a gente posta lá. E como você usa as redes sociais para se conectar com o público? Hoje, atualmente, a gente usa muito o WhatsApp. Geralmente o cliente ele até vem pelo Instagram, né? Mas ele é direcionado a seguir o atendimento para o WhatsApp. E eu digo isso porque eu acho mais humano a gente conversar ali pelo WhatsApp. Eu gosto de entender qual que é o perfil do cliente, o que que ele gosta, o que que ele procura, para saber como que eu posso, da melhor maneira, conseguir atender ele dentro do que ele almeja. Então, hoje, o WhatsApp, o Instagram, eles se tornaram uma ferramenta muito boa para esse tipo de comunicação. Mas o WhatsApp ainda assim traz a gente um pouquinho para mais perto do cliente. Então, é uma forma que eu acredito de ser mais segura, de se conversar, de ter um pouquinho mais de referência, principalmente quando a gente vai montar um layout de festa. Às vezes, a mãe, ela quer algo muito específico, então ali ela consegue me dar um direcionamento melhor e eu consigo atender ela com mais qualidade também. Não, show de bola. Ó, a Nayara aqui, Deus te abençoe, Fran, Amém. grandemente. Obrigada. Essa Nayara, Maiara
Pietro. Minha Aqui, ó, prima. todo o sucesso do mundo pra você, prima. Obrigada. Meus alunos até hoje falam das canecas personalizadas. Verdade, foi o presente que ela encomendou para dar para cada aluno dela de final de ano no Natal, e foi uma delícia fazer isso, principalmente quando é para criança, né, sabendo que vai ser usado com tanto amor e carinho. Ela que é professora, então tá sempre aí com a gente também, fechando tudo que é parceria, personalizado. Não, bacana. E fala pra mim, você compartilha um pouco dos bastidores aí, dos momentos do dia a dia seu? Você acredita que isso te aproxima mais de seus clientes, que inspira outras mães a empreender? Com certeza, né? Eu gostaria de compartilhar muito mais, mas é que devido à correria, às vezes não dá conta. Às vezes você começa a trabalhar, quando você vê, você fala, nossa, eu não postei um story ainda. Mas sim, eu acho que é imprescindível, é fundamental a gente mostrar a rotina de trabalho. Os clientes que já estão ali com a gente já sabem como que é, eles veem as novidades. Às vezes eles não estão nem querendo fechar alguma coisa por agora, mas aquela minha amiga, vou mandar para ela. Então, sim, sempre aproxima, sempre deixa a gente mais próximo. E nessa questão do empreender, eu vejo assim que muita gente às vezes me procura, né, sabendo como que eu começo, como que eu faço, por onde eu vou, né? É um caminho que às vezes as pessoas procuram também e às vezes tá presa na CLT, tá na insegurança às vezes de começar um negócio novo, e aí acaba que surgindo, né? E às vezes a gente vira até amigo depois, trocando figurinha, experiência. E você acha que hoje em dia as mulheres estão sendo maiores empreendedoras? Sim, hoje atualmente sim. E o que fez isso? A maternidade, eu tenho certeza. Depois que a gente vira mãe, a gente se modifica. Eu falo que a gente renasce mesmo, né? Ser mãe, pra mim, hoje é algo é inexplicável. O amor por um filho. Mas ela é transformador a ponto de você abrir mão dos seus sonhos momentaneamente ali, né, para poder seguir a jornada da maternidade, né? E a mãe, ela abre mão de tudo. Ela às vezes era CLT, ela vai sair do trabalho para poder se dedicar ao filho, porque a conta literalmente para quem é CLT não fecha, né? Então, se ela quer às vezes se dedicar totalmente ao filho, então não vai ser uma CLT que vai facilitar isso para ela. Então, hoje em dia eu vejo mães, amigas que decidem sim tomar rumos individuais próprios, ter o próprio negócio e seguir para poder cuidar dos filhos, poder ter tempo de qualidade com os filhos. Não. Agora eu vou puxar um pouco da sardinha pros homens aqui também. Uhum. Eu que fui pai recentemente, aí pai velho ainda, mas eu sei o amor que a gente sente pelos filhos, né, Júnior? Sim. É aquilo, é a palavra que eu falo pra minha esposa. A gente descobre amor verdadeiro e é aquilo. Eu mato e morro pelo meu filho. Uhum. Sem sombra de dúvida. Sim. Entendeu? Sem questionar nada. Eu tanto mato quanto morro por ele. Uhum. Entendeu? É uma coisa que a gente aí aprende. É surreal o amor. Sim. É surreal. É algo que eu falo que é divino mesmo. Vem pra complementar o casal. Uhum. É uma coisa que eu não tinha esse pensamento, eu nunca achei. Tô com 13, vou fazer 13 anos de casado aí. Nunca achei na minha vida que ia ter um filho. Uhum. E veio pra mudar de cabeça pra baixo. Pra virar um mundo, bagunçar. E é o que eu falo pra minha esposa, não vejo mais sem ele, não lembro da minha vida mais sem ele. E olha, é a coisa mais linda do mundo, né? Se tornar pais é renascer, né? Eu falo que assim, eu já não sei quem era a Fran e quem era o Júnior antes da Maria Alice. É algo surreal o amor por um filho, é majestoso. E isso eu falo que filhos trazem prosperidade, nos fazem ver a vida de uma forma diferente. E a gente busca de alguma maneira poder estar mais perto, né? E isso para mim é o objetivo de ter um próprio negócio, de conseguir proporcionar para ela mais momentos de qualidade. Às vezes eu me sinto muito culpada também, porque quando você empreende e você está começando, você também tem as dificuldades. Você abre mão de muita coisa, você vai dormir tarde, você acorda cedo, você faz 1000 coisas, às vezes você não dá conta da casa,
você não dá conta da sua rotina, às vezes você não dá tempo de fazer nada para você, não consigo ir numa academia, não consigo fazer isso, mas eu sei que a recompensa vai vir. Então, é por isso que eu falo, eu sigo sempre no meu propósito, eu sei que tá difícil, às vezes agora, que nem hoje, fui dormir às 5h30 da manhã para conseguir dar conta do que eu tenho para me organizar durante a semana. Mas eu sei que tudo é um propósito, é paciência, é persistência e continuar, porque eu sei que a gente vai ser glorificado uma hora aí. Não, com certeza. Vou dar um abraço aqui pro Marcelo Augusto aí, que tá dando boa noite pra nós aí. Boa noite. Lembrando o pessoal aí também, ó, entra na nossa página e curte, compartilha esses vídeos aqui também. Se inscreva no canal aí do De Olho na Cidade, toda semana um entrevistado diferente aí, entendeu? E, Fran, fala pra mim uma coisa, que conselho que você dá aí pras mães que estão em casa, com poucos recursos aí, mas cheio de vontade, cheio de ideias, pra começar na papelaria? Se o nicho for a papelaria, né, não precisa de muito. A pessoa tendo uma boa força de vontade, é só ter a força de vontade, muita criatividade. Hoje em dia a internet está aí, a gente consegue buscar muita informação, muito conteúdo legal, né? Como eu expliquei, eu comecei com uma tesoura, imprimindo nas papelarias, né? E criando arquivos no Word, no Canva, plataformas que eram gratuitas, né? Muitos estão disponíveis gratuitos também. Então é isso, gente. Não tem muita dificuldade nesse começar. Começar é difícil porque dá medo, né? É aquela insegurança, a gente se sente insegura. Mas vale muito a pena. Comece com o que você tem, mas comece. Tá, e você acha que quais são as ferramentas essenciais, então, para a pessoa começar? Gente, na papelaria você precisa de uma tesoura, de um estilete, muito papel e muita criatividade e a força de vontade, porque aí você tem a junção perfeita para começar. Você pode começar qualquer coisa com isso. E conta aí para mim, qual foi o erro que você mais teve aí e que vai deixar de dica aí para quem quer empreender, não cometer o erro que você viu bastante aí? Eu acho que quando você começa, sempre é necessário você viabilizar no que você vai investir. Eu sempre tentei ser aquela pessoa mais segura. Eu vou investir nisso por causa disso. Então, eu acho que é importante sempre buscar informações para onde você vai investir, no que tem qualidade para investir, para às vezes não se prejudicar. Comprar alguma coisa que não era aquilo lá, o que você almejava, para saber se aquilo lá vai te atender ou não. Às vezes acontece falhas no processo, a gente acaba sendo mais ansiosa, às vezes acaba agindo por impulso e acaba investindo em coisas que não são tão necessárias. Então, quando você começar, você quiser, sempre busque saber no que você precisa, na onde você vai investir, para você não investir errado. Não, bacana. Como diz, o básico é o melhor, né? É o suficiente. É o necessário. É o suficiente. Não, tá certo. E Fran, fala pra mim uma coisa aí. Se você pudesse voltar pro tempo aí, o que você diria pra Fran de 2017? Só continue. Siga, vai fazendo, porque eu acho que tudo que a gente passa tem um propósito, tem um porquê. E para mim chegar até aqui hoje, eu tive que passar por todos os processos que eu passei. Eu, particularmente, não faria nada de diferente. Eu só seguiria exatamente esse mesmo caminho, porque o tanto que eu aprendi de lá até hoje. Lógico, às vezes a gente quer voltar no passado para ter com a experiência que a gente já tem hoje, né? Mas é isso, gente. Eu sou só grata mesmo a Deus por poder me proporcionar saúde, mas eu só diria para mim lá atrás, continue, só continue. E olhando agora para frente, quais são os próximos sonhos? A gente tem muita expectativa em continuar crescendo, em alavancar a empresa, né, para que a gente consiga aumentar mais do que ela já tem de demanda, né? Mas para que a gente consiga também ofertar outros tipos de produtos e outros tipos de serviço que não são tão, como eu posso dizer, tão operacionais, né?
Então, a gente pretende investir também em mais partes de kits digitais, né? Porque aí já tem uma rotatividade melhor, gera menos tempo de produção, mas a tendência que a gente quer mesmo é que ele continuar investindo na empresa e crescendo, para que ela se firme totalmente no mercado. Não, e tem intenção de ter loja física ou não? Só trabalhar no online mesmo? No momento, não temos intenção de ter uma loja física. Por enquanto, seria mesmo manter no online. Mas não sei, né? Quem sabe um dia. Sabe o futuro, né? Quem sabe o futuro? A gente, né? Quem sabe? Tá certo. E fala pra mim aí, que mensagem você deixaria para as mães e mulheres aí que querem transformar papel em liberdade ou o próprio empreendedorismo, né? Olha, só para vocês que são mães, que são empreendedores, que estão querendo empreender, busquem sim a liberdade. É importante vocês passarem por essa experiência, né? Porque o mais valioso, que é os nossos filhos, né, a gente já tem. Então, eu acho necessário passar por essa experiência, buscar essa oportunidade, né? E é isso. Só não desistir, procura referências, inspirações, pessoas que têm o mesmo pensamento que você, que busquem, né, crescer, que te encorajam, porque quando a gente tem uma rede de apoio, quando a gente tem pessoas ao nosso lado que nos encorajam, já é meio caminho andado. O resto a gente vai proporcionando, mas é maravilhoso quando a gente tem o estímulo do outro te empurrando para frente. Não, faz. E eu falo que uma das maiores motivações para mim seguir foi exatamente esse estímulo de pai, de mãe, de marido, de família, de amigos, de primas, de tias. Vai, você consegue, vai, segue. E é isso. Aí, ó, tem uma pergunta que já pra você, ó. Pamela Pagani falando assim, Fran, no site terá possibilidade de papelaria personalizada ou com temas diferenciados, que minha filha me pede temas diferentes, como ela é de mágica, né? Coisas desse tipo. Sim. Tudo que não existe limite, né? Então dá pra gente personalizar tudo, sim. Vai ter lá no site, tem já um campo específico, né? Por isso que eu falo da importância que mesmo a gente vendendo pelo site, quando é algo muito específico, muito direcionado, a gente sempre pede para entrar em contato com o WhatsApp. Porque lá a gente vai conseguir ter todas as referências, ter aquele contato mais próximo da mãe para saber qual é a expectativa dela. Porque todo projeto que a gente vai fechar, seja para personalizados, que às vezes vai compor a mesa do bolo, ou personalizados que são de lembrancinhas de fim de festa, a gente sempre pede o layout, a paleta de cores. Então são todas informações técnicas e importantes que a gente precisa ter. Vai ter produtos prontos lá, que a pessoa vai só comprar e pedir para mandar os dados para personalizar. Por exemplo, uma sacolinha do Stitch. O nome é Luana 2 anos, por exemplo. Então, a gente vai fazer a mesma arte, porém só vai mudar isso daí. Agora, quando é algo mais direcionado, algo que tem um tema mais específico, dá para fazer sim. Porém, a gente precisa que seja informado. Então, esse contato no WhatsApp é justamente para a gente conseguir entender e ver o que essa criança aí quer para essa festa. E a fase da capivara? Tá em alta. Tendência. Fase da capivara. Fase do Stitch, que tá... do filme de novo, né? Exatamente. Olha, tem muita coisa que sai. Muita. A gente tem um campeão de vendas lá que não é, assim, um tema específico, mas é um tema tanto para menina quanto para menino, que é dinossauro. Nossa Senhora, dinossauro baby é carro-chefe. Toda semana a gente manda, assim, em média, uns 20 pedidos, que é esse tema. Dinossauro. Mas tem tendência, tem o Stitch, tem a capivara. Quando lança um filme da Disney, então, aí chove festa, porque aí todo mundo quer daquele tema lá. Eu fui numa festa infantil, aí o tema era capivara, ganhamos até chaveirinho de capivara, foi a coisa mais linda. O tema mais diferente, que eu acho que até hoje já me solicitaram, foi do mosquito da dengue. Você tá brincando? Verdade? Conta um pouquinho pra nós, hein? E uma mãe, ela entrou em contato, que ela queria saber se eu conseguiria fazer alguns personalizados simples, só para compor a mesinha do bolo. Ia ser uma festinha bem intimista em casa, mas que ela
queria uma coisa que era muito diferente, ela não estava achando em lugar nenhum, se tinha como fazer, né? Que o filho dela adorava o mosquito da dengue. E aí eu falei, não, tudo bem, dá pra gente fazer sim, mas Dá uma ideia, né? É só um mosquito, o que você quer exatamente, né? Mas tem alguns temas que às vezes a gente quebra a cabeça um pouquinho para conseguir ali se desenvolver. Mas esse foi, eu acho que o mais assim, diferente de todos que já me pediram. E hoje em dia tem uma gama muito grande de temas, tem temas que eu não conheço. Então, às vezes o cliente vem, você faz tal tema? Eu preciso pesquisar e buscar para saber exatamente o que é. Hoje tem muitas crianças assim na faixa etária de 10, 12 anos que tem muitos jogos online, joga no celular. Essas coisas. Exato. Né? Hoje mesmo estava fazendo uma festa desse tema e a mãe pegou e falou assim para mim, montei um topo de bolo. E ela falou assim, você não coloca a lava e o galo? Aí eu falei, nossa, mas tem lava, tem galo. Aí eu peguei e fui buscar e realmente tinha, né, a referência. Aí eu falei assim, tá vendo, a gente não entende, mas a gente tem que buscar, né, o direcionamento para saber fazer. Mas é isso, vem uns temas bem diferentes. Qual é o tema que você faz que mais te dá alegria? Que você fala, poxa, esse aqui é o meu predileto. Olha, tem muitos, é bem difícil para mim te falar, assim. Mas eu gosto muito do circo, tema do circo. Circo de menina, circo de menino, eu acho que é um dos que me encantam, porque tem muita paleta, tem muita possibilidade. É um tema que dá para você brincar bastante, fazer muita coisa diferente. Então, é um tema que quando a mãe vem falar, é circo, eu falo, nossa, adoro. É o que eu quero fazer. É o que eu quero, mas no geral tem demais. Eu gosto de vários. Quando vem, eu gosto também daquela mãe que me desafia. Aquela mãe que vem e fala assim, olha, eu quero um negócio assim, cria aí pra mim, né? Inclusive desenvolve do zero. Exatamente. Inclusive, essa madrugada eu fiquei desenvolvendo um projeto, né, para uma cliente que é de Limeira, ela é influencer lá, e o ano passado eu fiz da festa de 1 ano, né, do filho dela, né, e o tema era um tema que não existia, a gente criou, a decoração que ela buscou também foi criada, que era o mundo do Dante é o filho dela. Então, eram coisas que envolviam avião, viagem, mala, coisas assim. Então, a gente vai juntando as ideias para poder personalizar o tema. Por isso que eu gosto muito desse contato com a mãe, para a gente poder buscar e redefinir. E esse ano agora vai ser o tema de cavalo. É mais simples, né? Porque o filho dela ama cavalo, faz equitação, já tem 2 aninhos e vai fazer 2 anos e já faz equitação, adora. Então, estamos lá personalizando. E é muito prazeroso quando você manda um projeto, o cliente recebe aquilo com tanto carinho e te demonstra o carinho, falando, meu Deus, é desse jeito que eu sonhei, é assim que eu idealizei. Eu me sinto mais realizada ainda, é muito bom. E o feedback do cliente é muito importante para isso. Muito, né? Muito bom, muito bom. E é importante também que o cliente consiga se comunicar comigo, porque às vezes o cliente ele também não sabe o que ele quer exatamente, né? E aí vem algumas dificuldades, porque quando o cliente ele não sabe o que ele quer, fica difícil eu saber o que ele quer. Então ele quer que às vezes eu apresente possibilidades, né? Então a gente apresenta as possibilidades, mas o cliente ele precisa ter um norte para mim poder conseguir dar sequência. Não, show de bola. Fran, vou pedir licença para você. Eu vou estar agradecendo nossos patrocinadores rapidinho aí. E a gente já volta aí com nossos finalmente, tá bom? Mecânica Americanauto, Autoescola Aprendiz, Shopicremer Americana, Capaz Estúdio, Dual Frio Refrigeração e Ar-Condicionado, Império Motors, Irapuru Pet Center, Licença Online, Lima e Silva Seguros, Margutti Multimarcas, Mor Tratrum, Estética Automotiva, Movelaria Margutti, Optilar Óptica, Escalaço Arte em Crochê, Grupo Costa. Estamos de volta aí, nosso podcast aí. Quero agradecer a todos os patrocinadores aí, sem vocês tudo isso não seria possível, tá? Quero aqui mandar um abraço aqui pro Edson, que é Sirley, que entraram aqui, tá dando uma boa noite pra nós aí, que Deus abençoe nós aí. Fran,
Fala pra nós novamente aí sobre a parte do desconto do site aí. Ah, sim. A gente lançou aqui um cupom de desconto. Hoje é lançamento do site, né? Então, pra você que quer comprar, já estamos com uma gama de produtos lá no nosso site. E a gente lançou esse cupom, que é Desconto 10. O nome do cupom é Desconto 10. Ele vai estar válido até a data de amanhã. Então, pra quem já quiser comprar, já quiser aproveitar esse descontinho, é só entrar lá no site, selecionar os produtos que gostaria e no campinho de cupom de desconto só colocar desconto 10, tudo junto, né? Isso mesmo? Isso, Desconto e 10. pra pessoa entrar no site, qual é o domínio, como ela entra no site? Qual o domínio lá? É só digitar lá amor em forma de papéis. .com.br. Isso. Então www.amoreminformadepapéis.com.br. Suas redes sociais. Instagram e Facebook, Amor em Forma de Papéis. Lá você encontra a Fran, vê toda a vitrine dela, Isso. vê todos os materiais, entra no site, pesquisa um pouquinho no site aí, a gente vai estar lembrando que a gente vai estar voltando o vídeo novamente pro YouTube, e a gente já vai estar colocando lá a plataforma de como a pessoa está acessando com o vídeo do site, tá? Fran, estamos chegando no final do nosso podcast aí. Sim. Considerações finais? Ai, pessoal, eu queria agradecer a oportunidade de ter vindo aqui, de falar um pouquinho de mim. Eu sou um pouco tímida, sou mais retraída, mas é um prazer estar vindo compartilhar a minha história, um pouco desse processo, desses 3 anos da Amor em Forma de Papéis, que já foram, que parece que foi ontem, mas já foram 3 anos, né? E que Deus abençoe, que vem mais e mais e mais. E é isso, pessoal, agradecer de coração a todos que fizeram parte e fazem parte desse processo para que a gente possa continuar levando toda a nossa papelaria aí pelo mundo afora, né? Que a meta é essa, é expandir agora literalmente, para conseguir enviar para todo lugar. Beijão pro pai, pra mãe? Beijo mãe, beijo pai, beijo sogra, sogro, Maria Alice, tias, primas, família Pagani, família Prieto, família Santos. Obrigada, viu, por vocês estarem aqui comigo, por todo o apoio. Vocês são fundamentais para essa vivência aqui, porque sem vocês seria mais difícil. Obrigada, gente. Quero agradecer você, parabenizar. A gente sabe que também tem minha esposa que trabalha com parte de artesanato, de coisa não é fácil, abrir mão, às vezes, de alguma coisa, correria com criança. Mãe se desdobra mais do que nunca. Entendeu? Eu tenho muito orgulho aí, como o Júnior deve ter muito orgulho de você aí. A gente vê o perrengue que vocês passam aí. E além de tudo, ser empreendedora. Isso daí é motivo. Eu tô tentando convencer minha esposa de vir falar, mas não vem, rapaz. A bicha é complicado, viu? Eu tô tentando ver que ela vem falar um pouquinho muito legal do ela trabalho. vir aqui falar, porque o trabalho dela é maravilhoso. Porque é diferencial o que vocês fazem, entendeu? Tudo com muito carinho aí. E é show de bola. Mandar um abração pro Pagani aí, pra Margarete. Margarete, você mora no meu coração, tá? Olha lá, ó. Pagani, acabei de falar, acabou de dar os parabéns aí. Um abração aí, Luiz. Você, parceiraço aí. Fran, parabéns, Obrigada, sucesso. Paulo. Obrigada. O podcast está de portas abertas pra você, tá? Pro Júnior também. Estamos aqui, somos parceiro, né, de hoje. Estamos aqui à disposição. Obrigado mesmo, Eu que sucesso agradeço. nessa empreitada aí. Pessoal, vocês que querem fazer festinha de aniversário, de casamento, de qualquer coisa, Isso aí. precisa de lembrancinhas, procure a Fran aqui nas redes sociais, no Instagram, Facebook, no site novo aí, compra direto lá. Dúvidas, WhatsApp, qual é o WhatsApp seu? É 19 99892 9620. Isso, chama ela lá no WhatsApp, tá? Que tira a dúvida. Pessoal, é isso aí. Obrigado a todos aí pela atenção. Depois vamos estar fazendo uns cortes aí, tanto eu quanto o Júnior. Amanhã está disponível já na plataforma do YouTube o vídeo na íntegra também. E é isso aí. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até semana que vem. Obrigada. Salve, salve, ó pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulos Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado.
tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade.